foi conhecida esta semana e espalha naturalmente os resultados eleitorais em cada país. Os comissários são também a projeção de Ursula von der Leyen como a Senhora Europa. Por Portugal são altas as expectativas em relação a Maria Luísa Albuquerque e por isso, Helena, hoje queremos saber que Europa iremos ter a partir de agora. Bem, bom dia. Vai ser necessariamente uma Europa mais à direita, mais de centro-direita, não é? Vamos também ter uma Europa na qual a Presidente da Comissão ganha uma maior preponderância e por duas razões. A primeira passa pela fragilização daquilo que eram os pilares tradicionais da União Europeia, ou da então Comissão Europeia. Estou a referir-me ao eixo Paris-Berlim, por erros próprios, má fortuna e não sei se amor ardente. Esses eixos estão hoje muito, muito fragilizados. Quer dizer, a França tem uma situação interna, quer do ponto de vista social e político, quer do ponto de vista económico, muito fragilizada e é grande demais para ter um plano de austeridade, mas a verdade é que a França não reforma, tem uma situação política baseada na crença de que é possível não fazer as reformas que devia fazer, tem uma situação social muitíssimo complicada, tem uma degradação das funções do Estado muito acentuada, ou seja, a França é um grande país, consegue organizar coisas extraordinárias, como foi o caso dos Jogos Olímpicos, mas depois, por exemplo, não consegue, neste momento, fazer com segurança operações stop. Todos os dias, nós temos notícias de agentes de autoridade, de pessoas que são atropeladas em operações stop. Há muitas vezes essas funções de maior proximidade do Estado não estão a ser exercidas. É uma espécie de um país cidadela, maravilhoso em muitos aspectos, tudo dentro da cidadela, mas depois com uma degradação ao nível local. Temos também aqui a questão da constituição do seu governo, já há primeiro-ministro, agora vamos ver quando é que haverá ministros. Portanto, é um país à espera de qualquer coisa. Temos também, no caso da Alemanha, é claro que Scholz não é um chanceler nas mesmas condições como foi Angela Merkel. As condições internas alteraram-se muito e não apenas por inabilidade de Scholz. Algumas das decisões tomadas por Angela Merkel, como foi a questão de abrir as portas aos refugiados sírios daquela forma, está hoje a refletir-se em algumas questões internas da própria Alemanha. Tivemos também algumas opções e decisões tomadas pela então chanceler em matéria de fornecimento energético e de confiança em Vladimir Putin, que acabaram a vir a revelar-se mais ou menos desastrosas. Como é óbvio, as pessoas quando não decidem sempre, penso eu, ou boa parte delas, decidem pensando que estão a tomar boas decisões. Depois o tempo, é claro, às vezes não as confirma enquanto tal. Depois tivemos também a saída da União Europeia do Reino Unido e isto cria problemas, e cria grandes problemas. E até porque os ingleses tinham aqui muitas vezes um discurso mais realista em relação a uma série de assuntos, menos burocráticos, e faz falta muitas vezes essa postura, às vezes um bocado irritante, mas essa postura dos ingleses. Portanto, temos aqui uma fragilização das lideranças europeias. É claro que isto é sempre tudo muito transitório, daqui para uns anos estaremos a dizer que já não é assim, o que dá à Presidente da Comissão, para já, neste ano de 2024 e 2025, dá-lhe um protagonismo grande, ou que se espera grande. Por outro lado, o próprio cenário internacional também favorece isso, ou seja, temos os Estados Unidos também numa situação de umas eleições muito divisivas, e temos a própria questão ucraniana, ou seja, que é cada vez mais uma questão também muito europeia. Portanto, por obra e graça de Putin, de Zelensky, de Trump, Ursula von der Leyen acaba por ter aqui uma emergência como a senhora que está no sítio onde alguém tem de estar, não é? E nesse aspecto ela tem, sem dúvida, vai ter, na minha opinião, uma maior preponderância. Depois, eu creio que ela também pretende ter uma imagem de maior preponderância ou ascendente do ponto de vista
da própria Comissão. E aí eu creio que a melhor imagem para explicar a forma como ela não é tanto organizou os comissários, mas como organizou a distribuição de poderes internamente, se assemelha àquilo que hoje um artigo na Euronews compara a forma como os poderes internos foram distribuídos. Há uma imagem que eu achei muito gráfica e toda a gente aqui, sobretudo quando já se foi com adolescentes a comer bolonhesa, se percebe muito bem, que é ao emaranhado do esparguete num prato. Quando, não é? Quando aquilo... E a imagem, eu acho que é muito gráfica e muito visual, porque todos nós já nos confrontámos com aquele momento, o esparguete fica assim, pronto, não está assim tão, com tão mau aspecto, não é só para o esparguete para todo lado, não se percebe. E é difícil apanhar e conseguir que ele fique todo do mesmo lado. Não, pois, olha, exatamente, todo do mesmo lado. Pois é, então é assim. Nós vimos como na distribuição das pastas entre os comissários, muitas vezes há ali quase que uma criação de uma espécie de uma divisão que não se percebe bem o que é que... ou seja, percebe-se, se for essa a intenção, de Ursula von der Leyen, que é criar circunstâncias em que dividindo o poder entre os comissários e as direções gerais, no fim quem vai decidir é ela. Não é? Passando para território. Portanto, mais... dividir para reinar. Sim. Por exemplo, nós vemos, por exemplo, como é que, por exemplo, há aqui uma pasta que se percebe bem, até porque, como eu disse, nós temos uma comissão mais à direita, o que tem de espelhar de alguma forma também os resultados eleitorais e, portanto, percebe-se que a pasta da habitação tenha seguido para um comissário dinamarquês que vem mais desta área política do centro-esquerda, onde tem havido uma tónica muito grande nas questões da política de habitação, mas depois temos pastas, por exemplo, ainda não chegando ali aos pesos pesados que podem vir a discutir entre si. Por exemplo, depois temos pastas que, eu estou a pensar, por exemplo, na pasta da gestão de crises e igualdade. Parece aquelas prateleiras que nós temos lá em casa e a certa altura arrumamos, depois sobram-nos 2 ou 3 coisas, não têm nada a ver umas com as outras e metemos ali. A pasta da gestão de crise e igualdade foi para a Bélgica, mas há aqui, quer dizer, nós hoje, e basta ver o que é que temos neste momento na Europa, temos Portugal com incêndios, não é? Temos o leste com cheias, e o que é que a igualdade faz no meio disso? Quer dizer, este é um assunto muito sério na qual nós vemos como, por exemplo, a gestão comum de meios tem vindo a ter uma preponderância. E tem sido importante. Tem sido muito importante. E de facto não faz sentido que não possa existir exatamente uma política de alguns meios em comum. Para lá das vagas não, sempre foram importantes as questões da solidariedade, não é? Mas haver aqui esta questão, mas gestão de crise e igualdade é uma dúvida, não é? Mas nós temos, por exemplo, sobreposições que podem gerar conflitos complicados, por exemplo, no caso quem é que vai, por exemplo, ser responsável pela política alimentar, pela saúde? Porque isto são áreas, quer dizer, são os grandes ali pesos pesados das questões europeias e nós temos, por exemplo, um comissário luxemburguês que está na agricultura e alimentação, mas depois temos do outro lado a questão das questões sanitárias. Portanto, como é que vai ser? As questões agrícolas são muito complexas nesta matéria. Portanto, nós temos isto a este nível, entre comissários, mas depois não é apenas nessa matéria entre comissários, como depois temos também na própria repartição das direções. E as direções são estruturas muito importantes dentro daquilo que é o funcionamento e o organograma da Comissão Europeia e algumas delas são poderosíssimas. E
na distribuição das direções pelos comissários, pode acontecer que um comissário, sem estar aqui a alongar muito naquilo que é uma descrição muito burocrática, pode acontecer que aquilo, por exemplo, o caso da Teresa Ribeira, não é? Que tem, que até é vice-presidente e que tem energia, mas depois, e à qual reportam outros comissários, mas como depois, na distribuição das direções gerais, essas direções acabam por reportar aos comissários e não à Teresa Ribeira, que é vice-presidente e tem energia, ela na prática acaba a ficar muito mais com a concorrência. Portanto, há aqui nesta distribuição quase que uma espécie de um ajustar, não é ajustar, é de um distribuir de peças para que no limite, ou não sei se foi essa a intenção, mas no limite Ursula von der Leyen vai ter de resolver problemas entre os comissários, entre comissários e vice-presidentes e entre as direções e os comissários e, portanto, aí de alguma forma ou isto funciona e ela sai muito reforçada ou pode gerar uma tensão interna enorme, não é? E o que é mais grave, porque as tensões resolvem-se, mas resolve criar uma inoperacionalidade e isso e um bloqueio, que é talvez das coisas que a União Europeia menos precise neste momento. Depois também vemos que neste momento na Comissão não existirão propriamente figuras que possam fazer alguma sombra a von der Leyen, não é? Isto dentro da própria Comissão e sobretudo com os seus vice-presidentes, portanto não parece haver ali alguém que surja, como aconteceu na anterior Comissão, em que havia, por exemplo, o caso francês era muito evidente e havia mesmo havia uma conflitualidade a tal ponto, não é? Que ele acabou por sair e depois a França indicou outro nome. Isso não existe neste momento e, portanto, ela acaba por ficar numa posição, Ursula von der Leyen, numa posição dominante. Logo, vamos ver o que é que vai sair daqui. Para já, nós precisamos que corra bem, porque o mundo está confuso, está complicado e aquelas que eram algumas vezes as capitais onde muitas das coisas se resolviam estão neste momento com problemas internos muito grandes e, portanto, eu acho que para já esta comissão que aqui está é uma comissão que, se funcionar, pode ter bons resultados, mas vamos ver se esta distribuição rendilhada e talvez um pouco pérfida dos poderes entre direções, comissários e vice-presidentes não pode vir a tornar a nova comissão o seu maior problema.